Olá, boa tarde. Estamos começando o Esporte Cidade pela sua TV Rio Preto, seu canal 7 da NET. A partir de agora, estaremos trazendo todas as novidades esportivas. São Paulo joga amanhã pela Copa do Brasil contra o CRB pela terceira fase. Dorival Júnior continua ameaçado. Santos terá o lateral Vitor Ferraz, atacante colombiano Copete e o volante Renato, que não jogaram contra o Santo André no jogo contra a equipe do Real Garcilaso no Peru. TJD intima Jailson e Alexandre Matos do Palmeiras por criticarem a arbitragem do Rafael Claus, melhor dizendo, no clássico de domingo. Embalado após a vitória contra o Palmeiras, Corinthians joga na Colômbia contra o Milionários. Rodrigo Fonseca pediu demissão do Rio Preto após receber proposta de equipe do Sul na primeira divisão. Por enquanto, Mica Barra-Vieira comanda o Rio Preto amanhã contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz pela Série A3 do Campeonato Paulista. Tudo isso você vai conferir a partir de agora aqui no nosso Esporte Cidade. Nós vamos com o nosso apoio cultural e voltamos já já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a uma quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesca essa ideia. Estância Trevisan 1, sentido Rio Preto a Olímpia, a 800 metros após o trevo de Iguapiaçu. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Piscinas para crianças e adultos, mesa de bilhar, salão integrado para festas com palco, mesas, cadeiras e talheres para atender até 100 pessoas. Estância Trevisan 1, ligue 3215-8181 ou 996-093771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, começando o nosso Esporte Cidade, tivemos ontem o pedido de demissão, Cássio Demarco, do Rodrigo Fonseca, técnico da equipe do Rio Preto. Portanto, então, ele deixa o Rio Preto, depois diz que recebeu a proposta da primeira divisão do futebol do Sul e deixa, então, o time do Rio Preto Esporte Clube e, portanto, o Mica Barra-Vieira, que é o preparador de goleiros do time do Rio Preto, juntamente com a comissão ali, com o João Santos, com o próprio Manuel Fernando, vão comandar essa equipe do Rio Preto amanhã contra o Desportivo Brasil, já que até então a diretoria não anunciou o nome do próprio do substituto, né, do Rodrigo Fonseca, que acabou pedindo essa demissão na equipe do Rio Preto Esporte Clube. Muito boa tarde a você, Edinho, a todos que acompanham o Esporte Cidade aqui na TV Rio Preto, o canal 7 da NET. Pois é, uma notícia que pega realmente a diretoria do Rio Preto de surpresa com a demissão do técnico Rodrigo Fonseca, que alegou que já havia recebido 2 convites de outras equipes, mas que agora, ao receber esse terceiro convite, não iria recusar. Deve, evidentemente, ser uma proposta financeira interessante
e também profissional para ele. O vice-presidente do Rio Preto e diretor de futebol, Júnior Badan, realmente lamenta, né, a saída dele, e o presidente José Eduardo Rodrigues deseja sorte na nova caminhada. Sobra para o Rio Preto agora, no momento difícil do campeonato, o Rio Preto que vinha, claro, tendo como prioridade principal se manter entre os 8, não é? A zona de classificação para a próxima fase da Série A3, está agora em 11º lugar, ou seja, numa posição incômoda, no momento que o técnico ainda, para acabar de completar, pede o boné, pede a demissão e vai embora. Então, o que a gente resta aqui é torcer para que a diretoria consiga brevemente, o mais rápido possível, um substituto e que o Mica amanhã, como técnico interino, que também conhece bem o elenco, os jogadores, possa fazer um bom jogo contra o Desportivo Brasil, mais uma pedreira para o Rio Preto. Acredito eu, Cássio, que o Rodrigo Fonseca não possa alegar aí que contratou jogadores em cima da hora, veio jogadores aí em cima da hora para a equipe do Rio Preto, já que o Rio Preto teve um planejamento, um bom planejamento, e o que ele pediu, os jogadores acabaram vindo para o time do Rio Preto, fizeram aí amistosos contra equipes da primeira divisão, e acredito eu que por falta de treinamentos aí, antes de começar a competição, isso não deva ter acontecido com o técnico na equipe do Rio Preto, tendo todos os jogadores à sua disposição. Alguns acabaram tendo contusões logo nos primeiros jogos, mas a gente nota nessa equipe do Rio Preto, a gente vai ver alguns lances aí que aconteceu com o Rio Preto, e principalmente o ataque da equipe do Rio Preto, eu acho que não tem treinado fundamentos, porque falta fundamentos de ser treinados nessa equipe do Rio Preto, com certeza, porque hoje o Édipo era para ser o artilheiro da equipe do Rio Preto. A gente está sendo até repetitivo aqui na sua TV da cidade, mas falta fundamentos para esse ataque do Rio Preto. Tem uma boa zaga entre o Emerson e também o Henrique Perucci, não tem dois bons laterais, são laterais aí que até então não desce de forma alguma, e portanto o meio campo muito bem com o Jô, com o Caio César, o Jonathan Cícero entrando na equipe agora, e o Jefferson Paulista fazendo aquele quarteto ali no meio campo, e no ataque Rio Preto deixa a desejar até agora, portanto então a gente nota, né, que essa equipe do Rio Preto erra muitos gols, perde muitas chances, e isso acabou acontecendo. No ano passado, quando a equipe do Rio Preto também aconteceu o mesmo, Rio Preto perdendo oportunidades e não matando o jogo. Esse jogo contra a equipe do Grêmio Osasco, a equipe do Rio Preto estava dominando, ganhando por 1-0, tinha um jogador a mais, e os jogadores do Rio Preto foram incompetentes dentro de campo. Quem fez o pênalti, o Dil Santos fez o pênalti aí no jogador da equipe do Grêmio Osasco, era um pênalti que poderia ser inevitável, portanto, então, o jogador estava na linha de fundo, daqui a pouco você vai ver o lance ali, não tinha perigo nenhum para a equipe do Rio Preto. Seriam 3 pontos fundamentais, onde o Rio Preto estaria hoje aí com 20 pontos, brigando para e passo com a equipe do Desportivo Brasil, e isso acabou não acontecendo na equipe do Rio Preto. Então também o Rodrigo Fonseca tem um pouco de culpa, sim, nessa equipe do Rio Preto de estar fazendo esse campeonato, digamos assim, né? O Rio Preto no meio da tabela, um campeonato meio irregular. Nem lá, nem cá. Nem cá, é 50% até agora dentro da competição. Então, ele tem também o seu dedo de culpa, porque os jogadores do Rio Preto, principalmente no ataque, eles estão deixando muito a desejar. Bom, se você pegar pelo que você disse no início do seu comentário, em relação a toda a estrutura e tempo ele teve, sem sombra de dúvida, a gente também aqui não está querendo ser repetitivo em dizer, mas vocês valorizam porque o Rio Preto paga em dia, porque tem boa alimentação, os jogadores viajam em ônibus bom, porque a gente sabe que tem equipes por aí que não tem, não é? Essa estrutura que o Rio Preto tem. O Rio Preto está na Série A3, mas sem sombra de dúvida com uma estrutura, eu diria até de Série A1 do campeonato, né? Porque antigamente não tinha isso no Rio Preto. Hoje você vai cobrir o Rio Preto, gravar entrevistas com jogadores após o treino, você chega lá depois do almoço, você vê frutas, você vê café, você vê lanche, e isso custa dinheiro. E isso você custa vê investimento. Você vê uma equipe liderando a competição, que a gente ouviu aí de pessoas entendidas do futebol, que praticamente ali a torcida não apoia de forma alguma. É um time que tem empresários por trás, que é a equipe do Atibaia. Sim. Né?
que nem campo parece que tem lá para jogar. E hoje está em primeiro lugar. Veja a estrutura do Barretos. Que é isso? Uma boca de porco, lá como se diz na gíria do futebol. Está em sexto lugar no campeonato. Lugar com 20 pontos, é melhor do que a equipe do Rio Preto, está na zona de classificação. Então, quer dizer, Cássio, o Rio Preto Esporte Clube tem dado respaldo total para todos os jogadores ali, todo mundo em dia com seus salários, né? E, portanto, como você disse aí, a logística do Rio Preto é muito boa e, portanto, acredito eu que os jogadores da equipe do Rio Preto eles vão ter que se reunir mais, conversar, treinar bastante nessa equipe do Rio Preto, principalmente o ataque da equipe do Rio Preto, que tem deixado muito a desejar. O seu Obina foi artilheiro da equipe do Rio Preto ano passado com 12 gols, o Edipo perdendo gols, o Léo Ribeiro fez aí o gol da equipe do Rio Preto, mas também é um jogador que precisa também, né, acertar mais o gol pela equipe do Rio Preto. O Jefferson Paulista estava indo bem, de repente foi sacado aí do time porque acabou tendo uma contusão no tornozelo e, portanto, então, a gente nota, né, que o Rio Preto deixa a desejar do meio campo para frente. Olha, sem dúvida, se você pegar a partida com o São Carlos, por exemplo, que o Rio Preto estava massacrando a equipe do São Carlos, em 1 minuto, né, de bobeira, sofreu 2 gols, veio no segundo tempo, empata, era um jogo para virar. O Rio Preto tinha que ter virado esse placar, ter ganho de 3-2, 4-3, não importa. Por quê? Para seguir o seu objetivo da classificação entre os 8. Agora, é claro, se o Rodrigo Fonseca recebeu proposta a primeira, a segunda, ele não é tonto, ele viu que ele estava aqui em 11º, ele não ia esperar despencar ainda mais na tabela para deixar o Rio Preto. Ele falou, não, estou indo agora, não quero essa mancha no meu currículo, claro, porque se amanhã o time acabar caindo, seria no currículo dele uma coisa que ele jamais, né, iria carregar. Então, é hoje preocupante a situação do Rio Preto. Você se referia aí ao pênalti. Esse jogo contra o Osasco, o Rio Preto não poderia sofrer esse gol de empate, e principalmente da forma que foi. Esses 3 pontos, no jogo de domingo passado, eles eram fundamentais para a equipe do Rio Preto, para as pretensões do Rio Preto, mas não, um pênalti besta, um pênalti infantil, que acabou aí, não é, tirando a vitória do Rio Preto. E nós notamos também que a relação dele com o próprio torcedor do Rio Preto não era boa, porque a gente sabe que a torcida do Rio Preto é bastante exigente, o pessoal ali do Amendoim fica ali mesmo atrás do banco de reservas, reclamando com o próprio técnico da equipe do Rio Preto, e portanto a relação dele também não era boa com os torcedores do Rio Preto Esporte Clube. Portanto, então, está aí, né? Agora é torcer para que o Rio Preto possa já de imediato buscar a sua reação na competição, como ele queria 4 pontos fora, 1 veio, e agora então vamos ver se o Mica Barra Vieira, juntamente com a equipe que ele vai pôr em campo aí, juntamente com aqueles que vão estar opinando com ele, que é o caso do João Santos, é o próprio caso do Manuel Fernando, que é preparador físico da equipe do Rio Preto, para que possa então o Rio Preto buscar essa vitória contra o time do Desportivo Brasil, uma equipe que vem aí com 8 pontos ganhos e dentro dos seus domínios vai querer mostrar a sua força com certeza. Então, vamos esperar aí que possa definir o Rio Preto o mais breve possível a contratação de um técnico que possa vir e também ser um técnico que vá melhorar o desempenho dessa equipe do Rio Preto Esporte Clube, já que faltam 7 jogos, são 21 pontos em disputa. Acredito eu que hoje, com 30 pontos, não cai. Precisa de mais 11 pontos para pensar em não cair e aí depois tentar brigar pelo 8º colocado aí, o 6º ou 5º, ou brigar pela zona de classificação, o time do Rio Preto. E desses 21 pontos em disputa ainda, que são 7 jogos, não é? Nós teremos 3 jogos fora, todos pedreira, e 4 jogos em casa, mas também em casa o time não produziu aquilo que a gente esperava. Então hoje existe o quê? Uma interrogação muito grande, e o que dizer desse time? Olha, eu não aposto mais na classificação, não é? Acho até que a situação é difícil, pelo que jogou até agora. Agora, se chegar um novo treinador, que possa motivar a equipe, dar um novo alento, aí tudo bem, eu fico quieto. Mas do jeito que está, de tudo que nós vimos até agora, eu não aposto mais
na classificação do Rio Preto. Vamos esperar então o que possa acontecer com essa equipe do Rio Preto. Estou recebendo aqui um convite do professor Walter Fará Júnior, dizendo o seguinte, que vamos ter aí o 29º Festival de Judô e, portanto, vai ser lá no Rio Preto Automóvel Clube. É o projeto Judô para Todos, existente há mais de 29 anos aqui em Rio Preto, com o professor Fará e juntamente com sua equipe de professores, alunos e também em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ele está convidando a gente para estar participando do 7º Festival Otávio Martins Tavares, de comemoração aos seus 51 anos de serviços prestados ao judô, com muita dedicação, esforço e carinho. Então, parabéns aí, né, ao Otávio Martins Tavares, que vai ser homenageado no próximo dia 10 de março, às 10 horas da manhã, lá no Rio Preto Automóvel Clube, com certeza, né, com a presença aí de todos os diretores, Kiko Mozegante, dos diretores Moisés de Camargo, esportes, né, diretor que de vão estar esporte. lá presentes, lá o próprio Moisés Camargo, que também é diretor lá no Rio Preto Automóvel Clube. Então, nós estaremos lá no próximo dia 10, com certeza, professor Fará. Um abraço. Sem dúvida, a gente agradece o convite do Fará, porque a gente sabe com a forma com que ele realiza, né, os seus eventos, o seu trabalho, não é? A sua vida dedicada ao judô e tudo o que ele faz quando ele realiza esse tipo de festival de judô é, sem sombra de dúvida, sucesso garantido. Legal, nós vamos com nosso apoio cultural e voltamos já já, falando das equipes se preparando para a Copa do Brasil, para a Libertadores da América e, portanto, então, vamos ter aí bons jogos nesse meio de semana. Voltamos já já. Atendendo toda a linha leve e pesada de veículos, a Cachoeira Super Troca de Óleo tornou-se a opção mais rápida e econômica na hora de você trocar o óleo do seu carro. Aberta de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 18 horas. A Cachoeira Super Troca de Óleo espera por você na Rua Joaquim Camilo Dias, antiga Rua 7, esquina com a 10, a uma quadra do Pinheirinho do Solo Sagrado. Telefone 3353-7813. Com uma administração focada em novas conquistas, o Rio Preto Esporte Clube vive um novo momento. São obras que beneficiam você, associado. Reforma de quadras, uma academia moderna e equipada com aparelhos de última geração em funcionamento. E um novo centro de treinamento para categorias de base será entregue em breve. Rio Preto Esporte Clube, pronto para receber você e sua família. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br. Tubarão Center, pesca essa ideia. Estância Trevisan 1, sentido Rio Preto a Olímpia, a 800 metros após o trevo de Gopiaçu. Tudo o que você precisa para ter um final de semana inesquecível. Piscinas para crianças e adultos, mesa de bilhar, salão integrado para festas com palco, mesas, cadeiras e talheres para atender até 100 pessoas. Estância Trevisan 1, ligue 3215-8181 ou 996-093771 ou acesse trevisaneventos.com.br. Bem, voltando com o nosso Esporte Cidade, ontem não deu tempo da gente falar sobre a Carol Gattas, mas a Carol Gattas foi campeã sul-americana pelo Minas Tênis Clube e, portanto, foi contra o Sesc lá no Rio de Janeiro, superou a equipe do Sesc e, portanto, parabéns à grande Carol Gattas, que é de São José do Rio Preto. A gente até pensava que a Carol não voltaria mais às quadras e acabou voltando e, com isso, então, conquista esse título pelo Minas Tênis Clube e ela é de São José do Rio Preto e acreditamos aí que cada vez mais, né, com a sua experiência, ela vai conquistar mais títulos ainda, a grande Carol Gattas, que é de São José do Rio Preto, Cássio. E ela inclusive que disse que não conseguiu dormir na noite anterior, né, a esse jogo, e afirma que a união do time, né,
foi fundamental para essa conquista do Sul-Americano Feminino de Clubes. E ela que foi eleita a melhor jogadora da competição. E é sempre bom, é sempre um orgulho, né, destacar a participação da Carol Gataz, a nossa aí embaixadora do vôlei, por mais esse campeonato, por mais esse título, que sempre enaltece o nome de São José do Rio Preto. Bom, e o Mirassol Futebol Clube ontem teve um resultado bom para o Mirassol, porque tivemos aí o jogo do Linense contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, no estádio de Santa Cruz, onde o Linense saiu na frente, mas o Botafogo acabou empatando em 1-1 e o Linense agora soma 6 pontos, fica uma diferença aí de 4 pontos da equipe do Mirassol. O Mirassol que teve uma vitória aí magra contra a equipe da Ponte Preta por 1-0 e, portanto, respirando mais aliviado a equipe vizinha do Mirassol Futebol Clube, que tem mais 3 jogos pela frente. Pega a Ferroviária no final de semana, sexta-feira, joga contra o Corinthians também no Itaquerão e faz o seu último jogo em casa contra o time do Linense. Então, quer dizer, o Mirassol também, né, que se cuide, porque não pode haver vacilos do time mirassolense dentro dessa competição, né, Cássio? Olha, o Mirassol, você assistiu esse jogo domingo entre a Ponte Preta, que, diga-se de passagem, está com um time também, né, nada interessante. E o Mirassol, a gente estava falando aqui, em termos de... É um time renovável, né? A equipe da Ponte Preta que acabou caindo no Campeonato Brasileiro. Né? Campeonato é um time Brasileiro. jovem. Agora, a gente estava falando em termos de finalização também, tanto o jogo do Mirassol e Ponte Preta, quanto ontem o do Botafogo e Linense, não é? Você fica vendo que está faltando fundamento em todo... não é só na... Não tem aquele matador, né? Não tem. Você não vê isso na Série A3, né? Que a gente acompanha de perto os jogos do Rio Preto. E também o jogo do Botafogo, inclusive não foi bom para ninguém ontem esse jogo, né? Esse resultado de 1-1, porque o Botafogo tem, evidentemente, outras pretensões. O Linense é permanecer na Série A1, mas eu acho que dificilmente vai ficar. Você entendeu? Que ainda o Linense consegue ser pior que a equipe do Mirassol. O Botafogo de Ribeirão Preto ainda que tem um artilheiro na competição, né? O Bruno Moraes, juntamente com o Borra, mas a gente nota aí, né? O time que acabou, então, o time do Mirassol também, como estão vendo os lances aí, o Mirassol também, falta aí fundamentos, acertaram mais o gol, porque a gente nota aí que também o Xuxa não tem sido aquele jogador que tem entrado e tem sido correspondido, né? Com seu futebol pela equipe do Mirassol, já que ele é ídolo no Mirassol, né? Portanto, então, o Mirassol, a gente nota aí que também é uma equipe que, com o Moisés Egert aí, vai oscilando também na competição, porque ainda não saiu daquela zona do rebaixamento, faltando 3 jogos, tendo a Ferroviária que empatou contra o São Paulo no Morumbi e tendo o Corinthians, né, que disputa 2 campeonatos, que é a Libertadores da América a partir de amanhã e também o Campeonato Paulista. Então, tá aí, vamos ver o que vai acontecer com o Mirassol, já que tem o último jogo para fazer contra o Linense no seu estádio Zé Maria de Campos Maia. Essa é uma decisão, né, em relação, pode ser a permanência tanto de um ou de outro. Agora, é claro que o Mirassol realizou boas campanhas, não é, em campeonatos anteriores, mas que esse ano realmente está aí, né, muito a desejar. Aí a gente falava, inclusive, em relação ao aproveitamento. O jogo de São Paulo, por exemplo, contra a Ferroviária no domingo, né, que consagrou o goleiro Tadeu. Aí você vê hoje que o Raí está prestigiando ainda, está dando mais um voto de confiança ao técnico Dorival Júnior, né, que não consegue ali acertar. Eu acho que falta fundamentos também da equipe do São Paulo, é culpa de quem? É isso que eu ia dizer. Então, todo técnico é culpado. Claro. Ele tem que treinar isso aí. Mas tudo bem, Edinho, mas você vê que o campeonato está corrido. Você imagina o São Paulo que joga o Paulista. Mas também está corrido para o Rio Preto. O Rio Preto joga quarta-feira. Jogou quarta-feira lá em Rio Claro, depois jogou no sábado. Esse ano o calendário do futebol devido à Copa do Mundo é corrido. Mas por isso que eu disse para você, o time treinou uns 40 dias antes de começar a competição. Mas eu acho pouco. Foi o caso do Rio Preto. Não adianta só treinar antes da competição. Eu acho que também 40 dias? Mas e durante o campeonato? Mas que isso? Será que não falta para aquele jogador querer se aperfeiçoar? Não está faltando isso? Bom, ele mesmo, o técnico do Dorival Júnior pediu mais um tempo. Eu sei que o Neto treinava, o Neto quando jogador treinava falta, o Marcelinho treinava falta, por isso que eles punham com a mão. Eu não sei se você lembra que no América Futebol Clube, o Adriano, que veio da equipe do São Paulo,
Acabava o jogo, o Adriano ficava batendo faltas ali. Era o Sim. artilheiro, foi o artilheiro da equipe do América. Você lembra do Darcy? Então, Treinava quer dizer, falta. falta, é Chegava isso no mesmo, jogo, fazia. marcava. Agora, você vê no Rio Preto, o Henrique diz que bate muito bem falta. Eu tenho visto aí o Henrique Perucci batendo faltas na equipe do Rio Preto e não acertando na barreira. Derrubando o jogador na barreira, mas não acerta o gol de forma alguma. Derruba a cadeira lá, arrebenta a cadeira lá com chute, mas no jogo não rende aquilo pro Rio Preto nas faltas, não é? Mas é um bom jogador, repito aqui novamente, na zaga da equipe do Rio Preto, ele e o Emerson, né, que são dos esteios da equipe do Rio Preto, juntamente com o goleiro Poti, voltando a falar do Rio Preto novamente, né? Agora, veja bem, acertar nos treinamentos não resolve nada também. Não é? Ser leão de treino. né? Ser leão de treino, que eu me lembro uma fase do compadre Ambrósio. Treina muito, né? Você treina bem, quer dizer, mas não joga, no jogo não, né? Não rende aquilo. Não rende aquilo que o treinador espera. Acontece, tem isso também no futebol. É uma marca, o cara treina muito, mas chega no jogo, parece que não acontece. Bom, Cássio, no Palmeiras, o Jailson e também o Alexandre Matos, que é o diretor da equipe do Rio Preto, eles foram intimados aí pelo TJD e com as críticas que fizeram à arbitragem do Rodrigo Klaus. Então, portanto, está aí, né? O Jailson acabou, então, sendo expulso, rasgando a canela lá do René da equipe do Corinthians, né? E, portanto, está aí, né? Vai ser intimado a comparecer lá no tribunal do TJD para dar explicações sobre as reclamações da arbitragem do Klaus no jogo contra o time do Corinthians. Esse rasgando a canela que você falou aí também, não foi bem assim, abriu né? abriu um rasgando. buraco, hein? Abriu um buraquinho, foi né? de leve, Abriu um um buraquinho. pequeno arranhão, né? Não vamos também agora. Pior que isso foi a mãe dele, né? A mãe do Jailson foi fantástica, né? Que depois que o Jailson foi expulso, ela vibrou com o timão, né? Com o gol. Com o segundo gol do Corinthians, né? Do Cleison. Primeiro não, ela se conteve. Que aliás foi o mais bonito, né? Foi um golaço do Rodriguinho, né? Que tem dois procurando ele ali. E está procurando há muito tempo. Eu acho que o Corinthians vai ter que arrumar aquele gramado ali, Tietê e Borja. Eles têm que arrumar aquele pedaço da área ali, porque deve ter afundado ali, né? E teve gente que no sábado ficou com a goela seca, viu? Não desceu. Diz que não bebia com o corintiano. Não, então, cada gol seria uma cervejinha pro peito, né? Mas o teu amigo, nosso amigo. Acho que passou sede, viu? Passou o final de semana em branco. Em branco. Legal, Cássio. Um abraço e até amanhã. Outro para você. Bom, gente, ficamos por aqui. Lembrando que o nosso reprise é às 19h30. A gente volta a falar mais de esportes amanhã a partir do meio-dia. Um abraço, até lá.